Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta e intensivista. Você me encontra no @SanclerBernardes. Olá pessoal, eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você nos encontra aqui no nosso podcast toda semana, na sua plataforma favorita de áudio ou de vídeo aqui no YouTube. E essa semana nós vamos para mais um episódio comemorativo, porque nós ainda estamos no nosso mês de comemoração de um ano do nosso episódio. E hoje o tema é mobilização passiva. Vilã ou heroína? E, logicamente, né, Sancler, como é sempre a proposta aqui do nosso podcast, a gente não vai rotular ela nem como vilã, nem como heroína, a gente não vai ficar aqui indo para extremos, porque sempre a proposta do nosso podcast é uma discussão aberta e fora do óbvio do tema. E a gente não deixaria de fazer e não faríamos diferente com esse tema, né? Que eu diria que ele já sofreu de tudo um pouco na nossa fisioterapia, né? Ele já foi amado, idolatrado e feito por todos e sempre há um tempo atrás. Aí de repente veio uma onda de nós te odiamos, você não serve pra nada, né? E por isso o nosso tema aí de Cancelamento, a gente está vilã, falando de cancelamento. boa, nas épocas atuais, acho que cancelamento é uma palavra muito representativa. E aí, de repente, é isso, não serve para nada, não vamos mais falar sobre esse assunto. E até esses dias eu estava falando com uma pessoa e a gente estava falando sobre isso, né? Será que a gente tem que bater um martelo? Aqui é um exemplo, né, da mobilização passiva, mas já a gente não vai falar mais sobre esse assunto. Se tem gente que ainda está fazendo errado, ou, né? Então, peraí, acho que a gente precisa falar desse assunto ainda, né? Acho que a gente simplesmente falar, isso não se faz, não vamos falar mais disso, enquanto ainda tem gente, né, que precisa escutar sobre o assunto, eu acho que a gente tem que falar. E, além disso, eu acho que a nossa proposta aqui é falar também, para falar de outro jeito, né, Sancler? Para trazer aí um outro olhar, né? A gente brincou de vilão, de herói, né, dessas histórias, mas a verdade é que tudo isso é muito relativo, né? Quando a gente pega ali algumas histórias de herói, de vilão, depende do ponto de vista, depende da hora da história, né? E aí você tem que entender, peraí, mas ele tá combatendo contra quem, né? Ele tem arma para aquilo, ele não tem. E é um pouco disso que a gente quer discutir agora, da mobilização passiva, né? Peraí, mas a gente está falando do que exatamente? A gente pode falar de várias coisas. Então, sob qual ponto de vista a gente está olhando essa intervenção, né? A gente está usando ela para quê? A gente teve um episódio de PBE, né? Volta lá para escutar se você não ouviu. Então, hoje a gente quer discutir isso, né? A mobilização passiva sob vários pontos de vista, né? Com certeza. É legal que você estava falando do herói ou vilão, né? Que depende da ótica. A gente tem, inclusive, qualquer um que goste de assistir a um filme, de assistir a uma série, tem momentos que você se vê torcendo para um vilão ou torcendo para um herói. Nem sempre a gente torce para o herói, né? Depende do ponto de vista. Você tem um Robin Hood que está roubando dos ricos, mas ele está roubando, ele está fazendo errado, mas é para levar para os pobres. E aí você linkou muito bem, Débora, com o episódio de PBE. A gente tem que saber a pergunta que a gente está fazendo. Essa intervenção, ela tem que ser endeusada ou ela tem que ser cancelada? Depende do para quê, depende do qual é o desfecho que você quer analisar, qual é a condição. E talvez seja um problema que a gente tenha dentro das profissões da saúde, vamos puxar para a nossa profissão e para a nossa especialidade, de que a gente queira ser muito simplista na determinação das coisas. Então eu pego a intervenção aqui, coloco ela aqui, que é a mobilização passiva, eu digo ela é boa ou ruim. A ciência não funciona dessa Funciona ou não? forma. Né? A evidência não funciona assim. A evidência vai te perguntar, peraí, a mobilização passiva é boa ou ruim? Para quê? Feita de que forma? Em quem? Então, talvez a gente tenha pegado uma pergunta dessas, que aí eu já vou trazer ela no começo, eu acho que para a gente dar um pontapé interessante nessa discussão, que é assim, se eu pego um paciente na UTI e faço uma mobilização passiva nele, mas eu faço uma mobilização passiva pautada em moldes de prescrição retrógrados,
3 vezes de 10 repetições para aquele membro inferior, por exemplo, pensando na prevenção de complicações, de perda de massa muscular, de trofismo e tal, a gente tem evidência de que essa mobilização ela não vai ser benéfica, ela não vai alcançar o seu resultado, ela não vai prevenir perda de massa muscular, ela não vai ter manutenção do trofismo e, consequentemente, é uma perda de tempo, literalmente, você fazer isso. Ela não tem resultado. Agora, por outro lado, se você amplia a pergunta e fala assim, tá bom, e para outras coisas? E para a dor do paciente, daquele paciente que fica na mesma posição? Será que essa mobilização ela não ajuda? E para os mediadores inflamatórios, será que ela não ajuda? E se eu trocar 3 de 10 por um motomed e fazer 20 minutos por dia ou 30 minutos por dia? E se eu tiver um CPM? E se meu paciente eu não estiver falando de fraqueza muscular, estiver falando de um pós-operatório, de um ligamento cruzado anterior? Então, quando a gente amplia a pergunta, a gente precisa ir a fundo no estudo para entender, e às vezes a gente vai ver que não precisamos cancelar tanto assim aquela conduta, aquela terapêutica específica, que no caso aqui a gente está falando da mobilização passiva. Então, eu acho que a gente pode começar deixando isso claro, né, Débora? Por que tanto se cancela a mobilização passiva? Porque quando a gente pensa de forma generalista, o que se vê muitas vezes na beira do leito acontecendo, que é uma mobilização passiva rápida, dividida em séries de repetições, que até hoje eu não consigo entender, talvez a repetição seja para o terapeuta, né, e obviamente não para o paciente, porque se ela é passiva, a mobilização, não tem atividade, eu não tenho gasto energético significativo. Para que eu tenho que dar repouso? Essa mobilização em si, ela não ajuda a gente a prevenir prejuízos que a UTI traz. Mas, por outro lado, a gente tem outras evidências que eu acho que elas são extremamente importantes da gente abarcar aqui. E aí até, eu sei que vocês têm, você já citou aqui em outro episódio, vocês têm na UTI um motomed, não é? A E gente aí ele tem. faz E mobilização passiva. faz, e ele tá dentro do nosso protocolo, né? Daquele que a gente publicou na Critical Care, como uma intervenção de fase um ali, né? Então, você pega um paciente que está sedado, né? E aí eu queria enfatizar muito o que você falou, né? Eu acho que aí você escolhe o paciente e você vai por dentro de um contexto, né? Então, assim, eu vou pegar um paciente que está sedado. Será que qualquer um? Também não, porque assim, se eu tenho um paciente que está sedado no fim de vida, não faz sentido também, né, Sancler? Se eu Prevenir tenho um perda de paciente. massa muscular para ele, será que esse é o desfecho que a gente precisa? Exatamente, né? Você tem um paciente, às vezes, que está sedado, mas assim, de repente sedou hoje, sei lá, para um procedimento, para alguma coisa de hoje, mas amanhã a gente já vai acordar, a equipe tem essa proatividade, ele vai estar acordado amanhã e vai participar. Será que eu preciso colocar esse recurso ali? Né? Acho que tem esses outros aspectos, né, que a gente já falou em outros episódios aqui, que também tem que ser considerados. Né? É um gasto de um recurso, é um gasto de tempo, é prioridade, não é prioridade, que a gente já discutiu aqui, né? Então, veja como é muito mais complexo, né? Porque mesmo agora a gente falou, não, vamos fatiar e começar pelo paciente sedado, que talvez seja o paciente que mais se beneficie, então, né, nesse contexto, mas mesmo assim, ainda dentro desse contexto, a gente ainda fatia muito mais dentro de um raciocínio clínico. Agora, por exemplo, eu tenho um paciente que está sedado, a gente tem bastante casos, assim, por exemplo, de alteração de cervical, sabe? Dentário, por exemplo, um abscesso dentário que infectou, desceu, pegou mediastina, enfim. Aí é um paciente com uma via aérea super complicada, ainda vai fazer abordagem cirúrgica a cada 2 dias, então é um paciente que vai ficar sedado, pelo menos nesses primeiros dias, né? A gente sabe disso, ele não vai conseguir participar de um programa de reabilitação mais ativo, e aí ele tá, de repente, recebendo corticoide, ele tá com uma nora, né? Então tá sedado, não tá participando. Poxa, esse paciente é extremamente elegível, porque na minha cabeça, no meu raciocínio clínico, eu tô pensando, bom, soma aí, ele tem uma intervenção cirúrgica daqui 2 dias, aí depois dessa ele volta, estabiliza o quadro, daqui mais 2 dias ele deve ir para uma segunda, para aí a gente ver como respondeu, vai ter que fazer a tomo, aí vai pensar em tirar a sedação. Bom, nisso eu somei 5, 6 dias com o meu paciente, que eu não vou conseguir intervir de forma mais ativa. Né? Eu olho, ele tem outros fatores de risco. Caramba, esse é o paciente completamente elegível. Né? E aí eu queria só fazer um adendo, enquanto você estava falando, estava pensando, né? Que apesar da gente criticar muito a história da mobilização passiva,
olhando por um outro lado, eu acho que ela vem também de talvez, talvez eu esteja sendo um pouco boazinha demais, mas ela vem também, acho que, de uma necessidade de alguns fisioterapeutas, e eu me coloco isso na época que eu comecei, há 15 anos atrás, que a gente olhava para os pacientes na UTI e a gente não sabia muito bem o que fazer, que né, eu vou Sancler? fazer? E a gente não tinha tantos equipamentos. E aí, numa ânsia de, não, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente acabava falando, não, vamos mexer, né? Eu sei que talvez hoje isso já passou e ainda tem aí na cabeça das pessoas por preguiça e tudo mais, né, fazer. Mas eu acho que ela veio também aí com um papel nosso de como parte de um desenvolver da nossa profissão também, né? Da gente querer atuar de alguma forma, da gente buscar alguma estratégia, enfim. Né? Então, acho que existe esse lado também. E eu acho que existe uma outra coisa que só eu lembrei agora, para eu não esquecer, mas depois a gente volta porque a gente estava falando, que existe uma confusão também, eu acho, né, uma opinião pessoal, em termos de termos e tal, né, que a gente acaba jogando tudo como mobilização passiva, né? Então, às vezes, a gente talvez deveria pensar mais num alongamento, e aí a gente acaba jogando para mobilização passiva, né? Que eu também acho que é uma falha que a gente tem na UTI. Posicionamento funcional, né? Você está trabalhando um posicionamento Isso. para o paciente para evitar o encurtamento, etc. E aí está jogando isso como mobilização. É, porque eu acho que é uma falha que a gente tem também na UTI, que a gente acabou deixando de lado um pouco essa coisa dos conceitos mais profundos de cinesioterapia, enfim. E aí a gente acabava generalizando tudo muito de forma geral mesmo, né? Porque às vezes eu ouvia assim de pessoas e fazia sentido assim, né? Então às vezes até alunos que falavam para mim, ah, Débora, mobilizei o segmento. Eu falava, pra quê? Ah, não, porque eu tava vendo que tava começando a ficar encurtado e tal. Eu falava, não é de todo ruim, entendeu? A Se pessoa alongou. realmente. Ela pensou, ela quis, fazia sentido, né? O que ela quer faz sentido, que é não deixar encurtar. Mas, poxa, será que isso é mobilização passiva? Mas eu acho que a gente jogou tudo meio que num balde só, sabe? É a sensação que eu tenho, assim, de a gente mexia, a gente já é mobilização passiva. E hoje a gente já vem aí, graças a Deus, dentro da terapia intensiva, tentando dar nome certo aos bois, né? Então, assim, não, então vamos fazer alongamento, não, então vamos fazer. Eu escutava muito, às vezes, o pessoal fazendo, e aí você falava, será que o que você não quer é uma mobilização articular, né? Então, acho que tem isso também, né? Eu saí um pouco do que a Eu gente acho estava falando, mas só fantástico. para. Não, mas eu acho fantástico você colocar isso, porque a gente está colocando mobilização passiva como toda e qualquer coisa de um paciente que não responda. E não é bem por aí. Eu concordo plenamente com você. A gente fez uma pesquisa, a gente publicou um grupo daqui na América Latina, tinha outros pesquisadores de fora também, que foi uma pesquisa sobre o perfil da mobilização na América Latina. E a gente perguntava o que você oferece de reabilitação para os pacientes. E a primeira resposta era mobilizações ativas. 90 e tantos por cento dos fisioterapeutas respondiam que fazia isso. Mas, em segundo lugar, em 80 e tantos por cento das respostas, veio a mobilização passiva também. Então, ela faz parte, ela é enraizada, isso que você colocou. Não sei se no começo, por uma plausibilidade teórica, né? O imobilismo gera perdas, então eu vou movimentar para diminuir as perdas. Talvez por isso, as evidências vão mostrando que caminho seguir depois disso. Isso é tão frequente, não só em pesquisas como essa que a gente fez e publicou, mas também para você levar em consideração que não há um protocolo sequer de reabilitação que não envolva no seu primeiro nível mobilização passiva. Todos eles envolvem. Então, talvez, se todos os protocolos envolvem, tem que ter algum fundamento para que aquilo ali esteja presente nas recomendações, né? Tem que ter um fundamento. E aí, eu acho que até é disruptivo a gente colocar isso, mas sim, a mobilização passiva, ela tem uma certa possibilidade de prevenção de perda de massa muscular. Mas, Ela tem o seu papel. peraí, antes da gente chegar aí, posso só falar uma outra coisa em cima do que Diga. você estava falando, né? Que você estava falando desse estudo, e quando eu fiz uma busca no PubMed, e eu joguei como termo mobilização passiva, paciente na UTI, apareceu um outro estudo que é um survey, só que eu tô olhando aqui porque tá aberto, da Austrália. E olha que interessante, né? Puxando disso que você estava falando, de como talvez essa
nomenclatura mobilização passiva acabou entrando todo, né, muita coisa do resto, digamos assim, porque é isso, o título do artigo, né, é movimentação passiva de membros inferiores para pacientes na unidade de terapia intensiva, né, e aí é um survey lá da Austrália, e é muito legal que eles trazem em quadros, assim, mostrando, né, e aí eu vou mostrar aqui, uma das perguntas é assim, para que você usa, né, a mobilização passiva, então? E aí tem aqui, ó, para manter amplitude articular, né, e comprimento muscular. Então, assim, é isso, né? Talvez o nome mais correto Não fosse é, não é alongamento. mobilização, exatamente, não é mobilização passiva como deveria ser prescrita. Mas dentro da nossa cultura de UTI, acabou se colocando isso como mobilização passiva, né? Ó, aí ele coloca um outro segundo vem como uma manutenção da extensibilidade da pele, sabe? Dos tecidos, né, em volta ali, né? Mas dos outros tecidos, né? Aumentar, ganhar amplitude de movimento também tem aqui, né? Então, e aí depois embaixo tem um outro quadro, quem quiser ver é um artigo interessante, né? Mas depois eu falo. Não, vou falar já. Tem um outro quadro falando, então como você faz isso? Né? E aí olha que interessante, entra nas respostas órtese, o uso de órtese, né? E aí entra, né, mobilização passiva feita de forma contínua, né? Manual ou assistido Alongamento. mecanicamente. É, mas entra o uso de órtese, né? Então, assim, só para É, dizer que também a gente acabou condenando a mobilização passiva, mas talvez muita gente estava falando de outras coisas que de não, outras ou intervenções. até fazendo outras intervenções que não são condenáveis, né? Dentro da UTI. Para mim, faz muito sentido dentro de uma UTI, dependendo do paciente, você alongar esse paciente. Né? Porque eu já tive, inclusive eu estou com um paciente assim na UTI, que a hora que eu tentei colocar ele em pé, não Não ia, fica. o joelho travado. E não é falta de força só, é um encurtamento, né? Então, será que a gente não devia ter pensado que esse era um paciente em risco que tinha que ter sido alongado? Então, acho que isso a gente tem que chamar atenção também, Sancler, que eu acho que você falou muito bem. A gente está falando de mobilização passiva. Vamos separar as coisas, né? O alongamento é interessante para alguns pacientes, a posição funcional é interessante para basicamente todos os Uso de pacientes. órteses. Uso de órteses. Se eu tenho paciente ortopédico, gente, como que alguém numa UTI, né, ortopédica não usa de estratégias como, né, normalmente aí, como por exemplo, questões articulares de distração, de algum outra estratégia ali para um paciente no pós-operatório de joelho, alguma coisa assim, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade quando eu vejo às vezes no Instagram ou em discussões mais acaloradas sobre mobilização passiva, principalmente quando vem pergunta, acho que de estudante também, né, Sancler? Mas então eu nunca devo usar? Poxa, Não devo usar? eu sempre fico assim, mas será que ele está A falando do resposta é que muito mais complexa exatamente? do que sim ou não, exatamente. É muito mais E eu complexa tenho, do que eu sim ou tenho não. medo, assim, sabe, dessa resposta rápida de não faça mobilização passiva. Eu sempre falo para os meus alunos, tá, mas peraí, você está querendo falar do quê? Aí na discussão, então é alongamento, não é mobilização. E aí eu fico com medo, porque na hora que a gente já fala de cara, ó, não, mobilização passiva não sei o quê, eu fico com medo das pessoas colocarem no balaio da mobilização passiva e afastar outras intervenções que também são interessantes, né? Então acho que vale esse adendo. Mas aí, voltando para a mobilização passiva em si, né? Aí você pode continuar, você estava falando Não, da o que eu ia questão colocar tem dos a ver com o que benefícios, você né? está falando. Existe evidência. Então, tem estudos já que foram feitos para comparar assim: se eu faço uma mobilização passiva de membros, por exemplo, inferiores de um paciente, e de outro eu não faço, de pacientes que não tenham resposta, ok? De que não tenham capacidade de contração ativa. Será que fazer a mobilização passiva previne o prejuízo muscular que o imobilismo traz? E a resposta, a gente tem uma revisão sistemática, né, do ano passado publicada a respeito disso, e ela diz que sim, que a mobilização passiva ela tem um potencial de reduzir a perda de massa muscular para os pacientes críticos enquanto eles estão sedados nessa fase do imobilismo. Porém, a forma como essa mobilização passiva ela é oferecida, ela é muito diferente do que a gente vê na maior parte das vezes na prática. Por isso que eu perguntei do Motomed. Geralmente ela é feita com um dispositivo
tipo o Motomed, ou com CPM, o Continuous Passive Mobilization, aquele aparelhinho que fica fazendo uma amplitude de mobilização contínua, flexão e extensão. Então, você precisa de um dispositivo, por quê? Principalmente porque o tempo necessário da mobilização passiva para que você tenha essa prevenção de prejuízo muscular é um tempo longo. A gente está falando aí de 20 a 30 minutos, no mínimo, diário, contínuo de atividade. Aí eu pergunto, é humanamente ou fisioterapeuticamente possível você ficar 30 minutos fazendo mobilização de flexo e extensão de membro inferior de um paciente continuamente? É óbvio que não é possível. A gente não tem tempo para isso, a gente não tem força e resistência para isso, e isso vai fazer com que você deixe de executar um monte de outras atividades. Então, talvez, é esse raciocínio que a gente tem que ter. Ela é possível de prevenir? Sim. A gente coloca na descrição aqui do vídeo, existe uma revisão sistemática, tem mais ou menos 5 ou 6 artigos, eu não lembro, que avaliaram isso, e Sim. sim, ela previne a perda de massa muscular. Ela vai além, Débora. Ela consegue reduzir os mediadores inflamatórios causados pelo imobilismo, essa mobilização. Então, assim, ela tem o seu potencial, mas a gente precisa saber como fazer. Então, talvez o que a gente precise é explicar para as pessoas que determinadas formas de se realizar essa mobilização passiva, elas nunca vão ser suficientes para alcançar aquele objetivo, mas que outras vão ser. Então, é como você disse, cheguei, um paciente, você estava descrevendo o paciente aí, poxa, várias cirurgias, vai ficar muito tempo sedado, eu sei que ele vai perder massa muscular, eu sei que ele vai sofrer consequências do imobilismo. Eu tenho um dispositivo, tenho, que me permita fazer uma mobilização passiva, tem. Por que você não coloca dentro da estratégia do plano terapêutico desse paciente? Você liga ele no aparelho desse, você atende um outro paciente do lado, e seu paciente vai fazer 30 minutos por dia, às vezes você consegue fazer 2 vezes ao dia isso, e aí você pode ajudar. Então, a gente precisa raciocinar um pouco de uma maneira mais profunda e clínica, aplicada, para que a gente possa oferecer o melhor para o paciente. Mas lembre-se disso, tem efeito, não tem um protocolo que não fale sobre mobilização passiva. Agora a gente precisa entender do porquê que a gente está fazendo ela. A gente não tem que jogar lá a deriva, mobilização passiva para o cara que está acordado. Não, aí não faz sentido se ele tem contração ativa. Eu não posso pensar em mobilização passiva onde eu dobro e estico a perna 10 vezes, pensando que isso vai prevenir a perda. Ou que pior, tem gente que acha e vai lá vai condenar a mobilização passiva, achando, mas você não ganha força com ela. Pô, mas aí também você quer ganhar força com a mobilização passiva? A sua pergunta dentro da escolha terapêutica está completamente equivocada, né? Completamente Isso que equivocada. eu ia falar. A gente tem que ser assertivo, né? Esse artigo, eu tô com ele aberto aqui esse artigo que você está falando é da Plus One, né? É de maio de 2022, né? E aí eles são muito claros em dizer, olha, primeiro, previne fraqueza muscular adquirida não tem? Não, né? Então, assim, se aquele paciente for desenvolver fraqueza muscular adquirida na UTI, a gente não chega lá, né? Então, não. Né? Mas a gente vai ganhar força? A gente não vai ganhar força nesse paciente. Mas um paciente que talvez fosse perder um pouco ali da estrutura, né, daquela massa muscular, enfim, esse paciente talvez seja interessante. Eu acho que é isso, é ser assertivo para qual paciente, né? Então não é para todo mundo, né? O paciente está sedado, veja se ele tem fatores de risco, veja quanto tempo ele vai ficar sedado, enfim, coloque tudo isso no seu raciocínio, né? Veja se você tem equipamento, se você tem a disponibilidade, veja se isso não vai de repente prejudicar algum outro paciente que tem alguma outra prioridade maior, enfim, então colocar tudo isso, né? E ser mais assertivo. E aí, pegando esse gancho, né, que você estava falando, você quer ganhar força, você não vai ganhar. Tem um outro artigo que eu achei muito interessante, que eu acho muito interessante, que ele fala um pouco sobre isso também. A variável que ele mediu, né, na verdade não era nem sobre mobilização passiva o artigo, mas ele fala um pouco sobre isso. Ele analisa 4 tipos de. Estou procurando ele aqui. A intensidade de exercício durante 4 tipos de técnicas de reabilitação. Né? E aí, uma é a mobilização passiva, detalhe, feita com ciclo ergômetro por 30 minutos, né? Aí a outra é o phase biking, né? E outras duas. Mas o que eu queria falar é que uma das coisas que ele vê é esse aumento do débito cardíaco, porque ele está falando de intensidade de exercício. Né? E aí, por exemplo, o ciclo ergômetro, mesmo que por 30 minutos seguidos, ele não aumenta o débito cardíaco do paciente.
né? Então, assim, se ele está sendo feito de forma passiva, não adianta você pensar que você vai garantir o condicionamento do paciente que está sedado, porque ele está sendo feito de forma passiva. Agora, parece que se você coloca o F-cycle, né? Então, se você coloca a estimulação elétrica junto, aí você tem um aumento do débito cardíaco. Por quê? Porque você está trazendo contração muscular junto com a mobilização passiva. Né? Então, é isso que você estava falando. O que você quer ganhar? Né? A gente fez um episódio aqui também sobre metas, né, Sancler? E é essa a importância. Se eu colocar lá, eu estou fazendo mobilização passiva para manter. Eu não vou nem falar manter funcionalidade, mas para não perder a funcionalidade prévia, esquece, meu amigo. Você não vai alcançar isso. Né? Não deve ser o seu objetivo. Até porque tem um monte de coisa que vai interferir nisso, né? Ou vou fazer mobilização passiva para evitar a perda do imobilismo, né? Ou como é que as pessoas falam? Evitar os prejuízos do imobilismo. Assim, exatamente qual? O que você acha que você vai conseguir? Porque o imobilismo traz como prejuízo um descondicionamento, isso você não vai conseguir. Né? Então a gente precisa ser mais assertivo, né? E aí ir adaptando. Então, de repente, se você está preocupado com débito cardíaco, com condicionamento, aí talvez a sua mobilização passiva precisa ser enriquecida com uma eletroestimulação junto, por exemplo. Né? Então, e aí você vai tomando a pergunta, o desfecho que você quer, com a intervenção específica que você vai precisar chegar, né? E aí eu incluiria uma outra coisa que tem anotado aqui também, que eu queria que a gente discutisse, que é assim, a mobilização passiva, como você falou, ela não vai melhorar a função, ela não vai prevenir a fraqueza muscular adquirida na UTI. Mas a gente tem evidência de que na estrutura muscular ela traz um prejuízo um pouco menor do que o imobilismo puro. Ok, mas isso não é suficiente para você ganhar função. Mas aí entra uma outra atitude do fisioterapeuta na jogada. Talvez uma das coisas mais importantes não é fazer ou não fazer mobilização passiva, é buscar que você possa progredir. E todos os trabalhos sobre mobilização e reabilitação falam sobre isso, a gente tem um episódio aqui também sobre progressão. Então a gente tem que batalhar para que esse paciente tenha condições de progredir o exercício, de sair desse nível da mobilização passiva o mais rápido e quando clinicamente possível para as outras atividades. Então, se você é um fisioterapeuta, uma equipe, um serviço que tem muita busca ativa e que tem muito trabalho em cima disso, talvez essa atuação de uma mobilização passiva feita com CPM, etc., ou com cicloergômetro, ela possa te ajudar a minimizar um pouquinho do prejuízo na estrutura muscular, para que talvez você tenha uma recuperação mais rápida depois. Mas se você não tiver isso também, não adianta. Essa atitude profissional de você buscar progredir o nível, não adianta. Você tem que pensar que os indivíduos têm que fazer ativamente. E por que eu estou colocando isso, Débora? Porque eu acho que todo mundo tem que fazer uma reflexão, a gente tem que jogar um pouco da realidade também. Tem gente que ainda oferece mobilização passiva para pacientes que têm capacidade de contrações, para pacientes que têm a capacidade de participação. E isso, para mim, é muito mais absurdo. É você negligenciar o potencial funcional do paciente. Aí esse paciente que ele se movimenta, a mobilização passiva, aí a gente pode dizer aqui que essa mobilização para prevenir esses prejuízos, ela não tem o menor cabimento, ela não tem a menor indicação. Então, a busca ativa para a progressão da mobilização passiva para outro exercício é interessante. Você falou do survey da Austrália. Em 2015, a gente teve 2 trabalhos semelhantes publicados, um de um grupo na Austrália e na Nova Zelândia e um de um grupo no Brasil, que era sobre o perfil da mobilização nas UTIs. Eles pegaram e fizeram mais ou menos a mesma quantidade, inclusive, acho que uns 120, outros 190 pacientes, só pacientes de ventilação mecânica. E a primeira pergunta era, os pacientes são mobilizados? Aí na Austrália deu que 90% dos pacientes não eram mobilizados. E no Brasil deu que quase 90% dos pacientes eram mobilizados. Aí fala, pô, o que é que há de tão diferente, então, na Austrália e para o Brasil? Era o que era incorporado nesse trabalho especificamente como mobilização. Nessa pesquisa de 2015, não entrou mobilização passiva, posicionamento e alongamento no grupo da Austrália. Então, eles colocam que a maioria não era mobilizado, mobilizações ativas. E no Brasil entrou. Então, a gente falava que todo mundo era mobilizado, então parece que a gente tem um super perfil de mobilização, mas, por outro lado, não tem um super perfil, porque essa mobilização passiva, muitas vezes, ela estava ali dentro desse pacote, né? E aí, como eu falei que todos os protocolos têm mobilização passiva,
Mas, por outro lado, também, todos os trabalhos de critérios de segurança para reabilitação não envolvem mobilização passiva. Você já percebeu isso? Se você lá, 2014, consenso dos experts sobre critérios de segurança, a primeira coisa que eles falam é: não estamos falando sobre mobilização passiva, estamos falando sobre É. mobilização ativa. E aí isso é um ponto que é muito claro na literatura, né, Débora? A mobilização passiva, com efeitos ou sem efeitos, a forma que ela vai fazer, ela tem baixíssimo impacto ou nenhum impacto hemodinâmico. Você mesmo citou agora, você botar o cara para fazer lá, o débito cardíaco não muda. A gente tem trabalhos que a pressão não muda, a frequência não muda, a frequência respiratória, a saturação, não há um impacto de tão baixo que é o poder de mobilização dos sistemas na mobilização passiva. Então, isso é uma coisa de se pensar. A pessoa fala, mas esse paciente ele está tão grave, ele está tão sedado aqui, extremamente grave, que eu não vou nem tocar no paciente. A gente pode te garantir que, segundo as evidências, o que você vai mobilizar passivamente não vai impactar no seu paciente negativamente. Eu diria que ela tem o seu lugar, mas é um lugar pequeno, né, Sancler? É um lugar pequeno, entendeu? Eu acho que a gente não pode negligenciar o lugar dela, como eu falei. Eu acho que se a gente tem pacientes que acabam precisando ficar sedados, né, e que a gente enxerga ali com diversos fatores de risco, e que aí ela vai ser benéfica, ela tem o seu lugar. Mas dentro de um cenário que desponta aqui na UTI como o melhor cuidado, que envolve não sedar, o paciente participar, né, do nosso programa de reabilitação e tudo mais, é isso, ela acaba ficando com uma fatia muito pequena do bolo, né? E aí, então, eu diria assim, na minha percepção, como que eu enxergo ela hoje? Ela tem uma fatia pequena dos pacientes, que são os pacientes, pensando no que a gente está falando agora, né, em termos muscular, né? Ela tem uma fatia pequena ali dos pacientes, que são os pacientes que estão sedados, primeiro. Aí dentro desses sedados, eu ainda acho que você ainda tem que fatiar mais um pouco. Porque tem aqueles pacientes igual a gente está falando, né? Que às Vai vezes não acordar no tem outro dia, que vai acordar ou no não outro tem dia, ou prognóstico, é não bom tem demais ou ruim demais. prognóstico. Exatamente, né? Ou às vezes um paciente assim, né, que sei lá, de repente, ele acordou, mas, sei lá, tem um cognitivo, alguma outra questão que a gente também tem que considerar. Então, assim, é isso, né? Mas eu também não há, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para também não desenganar ela do tipo, nem pensem nela, porque aí você vai deixar de ter alguns pacientes, ou quem está nos escutando, né? Quem nunca teve um paciente que depois que passou, sei lá, 2 semanas, ele acordou, estubou, a gente falou, puta, desculpa, né? Puta merda. Mas por que esse cara ficou tão fraco? Não deveria ter ficado. Né? Quem nunca teve um paciente que depois você olha e falou assim, nossa, alguma bola a gente comeu aqui, porque não era para esse cara ter ficado desse jeito. Essa bola pode ter sido a mobilização passiva, caso você tivesse, né, um cicloergômetro, como fazer, Dispositivo, e você não tempo. fez. E você não fez. Então, assim, eu me coloco nesse grupo, pelo menos. Né? Eu tenho alguns pacientes na minha cabeça que hoje eu olho e falo, caramba, né? Se na hora que ele acordou não tivesse tão ruim assim o componente muscular dele, teria sido mais rápida a recuperação, né? Então, existe essa fatia. E é por isso que eu tô batendo nessa tecla, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade em colocar a mobilização passiva no lugar dela. E eu não acho que o lugar dela é tirar ela, né? Eu concordo com o que você falou e acho que cada vez vai ser mais gritante. Sinceramente, assim, da minha parte, assim, olhando como pesquisadora, eu acho difícil a gente ter novas evidências sobre ela, porque acho que não sei se cabe muito mais estudo, sabe? Justamente por essa fatia pequena que ela tem, né, dentro da intervenção. Como você falou, hoje, se a gente for observar aí, eu que tenho publicado algumas coisas sobre o tempo, né, para sair da cama, né, olhando tempos de início, por exemplo, da reabilitação, a mobilização passiva não entra mesmo, né? A gente fala, quando começou a fazer? É a partir do momento que essa pessoa começou a níveis maiores, né? Sedestar beira-leito. Hoje, basicamente, a gente considera isso nos artigos quando a gente considera tempo de início, né? Da reabilitação. Então, eu acho que a gente não vai avançar muito mais no que a gente tem em termos de evidência, sabe? Mas, por outro lado, eu também acho que o que a gente tem de evidência supre ali o que a gente precisa se a gente souber selecionar os pacientes e souber fazer um raciocínio clínico, entendeu? Isso é uma opinião pessoal, assim.
Lembra que o José Alencar falou no episódio da saúde baseada em evidência que a sua área de domínio você tem que se debruçar e você tem que conhecer tudo sobre ela, você tem que ser aprofundado na sua área de domínio. Então, não pode ser muito admissível que um fisioterapeuta da UTI ele não tenha um aprofundamento sobre isso, para que ele faça uma melhor escolha terapêutica. Ele tem que ter o aprofundamento, ele não pode ser raso. Ele não pode falar, mobilização não faz, nunca mais eu faço, etc. E aí ele tem que considerar todos esses fatores que você colocou. Eu recebo, acho que você também recebe, Débora, frequentemente, gente que lida com alunos em formação, com residentes em formação, fala, faço ou não faço? Cara, mas raciocine em cima. Se você está diante dessa situação que o paciente não entra como você colocou, que ele não é um paciente selecionado, que você não tem um recurso, que você não tem tempo, você fazer um pedacinho só para justificar que você está fazendo alguma coisa, está extremamente equivocado. E não pense que você não tenha outras ferramentas. Você citou aqui um negócio de uma órtese, pô, é fantástico, uma órtese para evitar o pé cair. Por quê? Se você mexer o tornozelo 3 vezes, 10 vezes, o pé não vai cair? É óbvio que não. Isso vai acontecer com a sua mobilização ou não. Então, é extremamente importante que você contextualize a sua situação para que você possa tomar a melhor decisão dessa inserção ou não no plano terapêutico da mobilização passiva. E eu sou de total concordância com você, Débora. Ela tem o seu lugar, é muito pequeno, mas ela tem o seu lugar. Eu acho que a gente não tem que ter o papel aqui de taxar a mobilização passiva como a vilã da fisioterapia e de que ela nunca mais deveria ser utilizada ou aplicada ou pensada. Até por causa do que você falou no começo. A gente não tem nenhum discernimento de termos adequado. Talvez se a gente começar a disseminar informação, mobilização passiva não, 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 talvez as pessoas fiquem de braço cruzado na frente do leito, só esperando o paciente acordar e nunca vão ter nenhuma intervenção. E aí a gente tem prancha ortostática, a gente tem ciclo ergômetro, a gente tem F-cycling, a gente tem eletroestimulação, a gente tem 1 milhão de coisas aí para se inserir nesse cenário e talvez a gente venha a prejudicar o paciente negligenciando um monte de terapêuticas que podem ser inseridas dentro desse pacote da mobilização passiva e tenha que fazer essa pergunta lá na frente. Putz, será que não tinha nada que eu poderia ter feito com o meu paciente antes, né? Então, enquanto a gente estava discutindo, eu elenquei 5 pontos aqui, eu acho que a gente já está, né, caminhando aí para uma reta um pouco mais final, mas eu elenquei 5 pontos que eu acho que a gente tem que pensar numa estrutura, inclusive, de decisões sobre a mobilização passiva. Em primeiro lugar, a gente tem que separar o que é mobilização passiva, alongamento, posicionamento, eletroestimulação e etc. Segunda coisa, você tem que perguntar o porquê. Por que você está fazendo aquilo? Qual é o objetivo? Estrutura muscular, função, dor. A gente nem falou de dor, a gente pode colocar sobre isso aqui, né? Que Daqui tem a pouco eu quero evidências. falar. Tá, daqui a pouco você acrescenta. Então, para que eu estou fazendo? Terceira coisa, qual é a sua disponibilidade? Você tem a sua mão ou você tem um aparelho próprio para isso? Qual é o seu tempo disponível? Qual é a forma que você vai prescrever? A depender da forma, é preferível você abdicar. Eu não tenho forma, eu não tenho recurso, eu não tenho tempo. Então, abdique. Você fazer lá, assim, 2 segundos na frente do paciente, pô, isso é realidade, Débora. Tem gente que chega, pega a perna do paciente, faz assim, 10 segundos depois, muda de perna e vai embora. É preferível você abdicar. Depois, entenda, ela tem baixo impacto, o que faz dela uma terapêutica extremamente segura, mas também de baixo impacto. Então, condicionamento cardiovascular, esqueça isso. Não é para isso que você vai fazer mobilização passiva. E por último, que eu acho mais importante que eu citei agora há pouco, é buscar progredir. Você tem que batalhar para que o seu paciente saia desse cenário onde a mobilização passiva seja a única intervenção possível. Vá brigar para tirar a sedação, vá brigar para o seu paciente acordar, para ele não ter delírio, para você tirar ele do leito e etc. Então, é só uma sequência temporal aí. E a gente esqueceu de falar sobre dor, né, Débora? Mas deixa eu só falar uma coisa antes que você estava falando, que eu estava pensando, né? Eu acho que talvez outra coisa também que a gente precisa pensar e eu não sei se o termo vai ficar correto, qualquer coisa você me corrige se achar que não sou bem, mas a gente está falando de mobilização passiva, isso é diferente de técnicas passivas, né? Sim. Porque existem intervenções passivas, e aí por isso que eu não sei se o termo vai soar bem, né? Mas, por exemplo, a eletroestimulação num paciente que está sedado, o F-cycle num paciente que está sedado, são intervenções passivas, né, a Sim. níveis do paciente, né? Mas Elas não não são têm participação mobilizações. ativa do paciente, né? Elas não têm participações ativas do ponto de vista de responder Isso, comandos e contração muscular. exatamente. Então, A um prancha posicionamento ortostática também funcional, entra aí. a prancha ortostática. Então, assim,
existem intervenções passivas que fazem muito sentido, né? Não misturemos, então, intervenções passivas com mobilização passiva, né? A gente está falando aqui de mobilização passiva. E talvez essa discussão tenha que alcançar também outros níveis, né? Então, por exemplo, eu não sei se existe ainda, mas deve existir, né? Porque afinal a gente não avançou tanto ainda. Mas lugares onde a físio recebe por procedimento, né? E aí você tem lá num procedimento mobilização passiva, né? E aí você estava falando, você não tem cicloergômetro, você não tem o face cycle. Então como que você fez essa mobilização passiva com a mão? Isso não deveria ser contabilizado. Se no seu hospital você não tem o equipamento para fazer, que é a única maneira, né, de dar resultado, então não deveria nem estar lá no item de cobrança a mobilização passiva, Concordo. entendeu? Então, eu acho que É uma mentira se você colocar, né? Você não está fazendo aquilo. e isso alimenta o sistema, né? Porque a gente tem que falar a verdade aqui, que se você ganha por procedimento, você tem um paciente na sua frente que está completamente sedado. Vamos supor que você não tem eletroestimulação, você não tem nada ali, né? A gente já falou sobre isso. Você ganha por procedimento, você olha para aquilo e você fala, puta, eu preciso ganhar alguma coisa, eu tô aqui, né? Eu tô aqui atendendo o paciente. Aí você vai lá, mobiliza e clica lá para você ganhar aquele procedimento. Então tá tudo errado, né? Tá errado o profissional? Tá errado o profissional. Mas por outro lado, né, também tá errado a cobrança, tá errado o fato dele não ter, né, como fazer aquilo, enfim. É uma discussão muito mais complexa, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente precisa, então, amarrar tudo isso dentro de um sistema melhor também para as coisas funcionarem, né? Uhum. Quer falar alguma coisa sobre isso? Senão eu vou falar da dor. Não, eu concordo plenamente. A gente tem que ser. A gente falou muito disso no episódio de saúde baseada em evidência. Você tem que oferecer o que o seu paciente realmente precisa. Se você faz um negócio mascarado, além de estar mentindo para o paciente, além de estar fazendo uma questão criminosa do ponto de vista financeiro, você não vai ter resultados. E isso fortalece uma ideia equivocada da nossa especialidade. Fisioterapeuta? Exato. Você não vai mexer a perna do paciente? Mexe, mas traz alguma coisa de benefício? Não, mas mexe a perna. Você fortalece isso. Então é um absurdo quando a gente precisa fazer isso. Né? E E aí, sobre a falando dor? de dor, Mobilização falando de passiva tem dor, algum impacto na dor? eu vou falar, depois se até se você quiser eu falo do estudo, senão você pode falar, mas eu queria trazer para uma situação clínica. Eu tive uma vez um paciente com Guillain-Barré. Ele era enorme, assim, a mãe dele ficava com a gente lá na UTI depois de um tempo, né? Porque ele já estava há muito tempo lá, uma demanda enorme. Acho que eu até já falei desse caso aqui. E aí ele pedia pra mãe dele, mexe minha perna, pelo amor de Deus, mexe minha perna, porque ele tinha uma dor neuropática absurda, né? E uma das maneiras de aliviar aquela dor dele era a mobilização passiva, né? Então, assim, de novo, né? A gente tem que contextualizar. Tem um estudo interessante, né, que mostra que ela tem benefício na dor. E aí eu queria fazer uma adenda, não sei se foi o mesmo que você viu. Ele enfatiza bem, eu acho que é importante, né, um estudo científico, que ela tem alívio imediato da dor para os pacientes, mas esse alívio ele não se mantém por muito tempo, né? E aí a gente Depois de poderia horas, pensar, horas e dias, você não consegue manter, né? É só uma coisa momentânea. o que faz sentido, né, gente? Também não a gente vai Sim. achar que a gente mexeu agora e vai por 2, 3 dias aliviar a dor do paciente, não. Mas será que isso não é importante, né? Será que porque ela não se mantém no dia seguinte ou à noite, por exemplo, isso não é importante? Não é importante um alívio de dor momentâneo para um paciente que já tem tantos outros fatores estressantes, num contexto onde a gente sabe que existe síndrome pós-terapia intensiva, que a experiência negativa que dor pode trazer, né, esse aspecto de estresse pós-traumático, por exemplo, né? Então, lógico que a gente vai pensar, Débora, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou ir lá toda hora mobilizar o meu paciente para tirar a dor, né? A gente não está falando isso. Mas a gente está falando que ela existe e que ela tem um componente benéfico. Então, de repente, naquele momento, seu paciente está com um END de uma dor de 8, talvez seja muito interessante fazer. Débora, eu vou aliviar. Legal, aí de repente você abaixa para 4, a dor vai se manter? Vai, mas vai se manter mais baixa, por exemplo, né? Ou achar outras estratégias, né? A gente já falou aqui sobre isso, Sancler, e essa semana eu estava lendo um artigo que estava falando da participação da família na UTI, e o artigo, uma das sugestões que o artigo dá para a família participar
é a mobilização dos membros dos pacientes. Eles colocam lá, né? Ah, então, como sugestão para a família, mobilizar as extremidades, os membros do paciente, né? Então, assim, de repente é uma saída também, né? A gente pode ensinar a família a mobilizar esse paciente no tempo que ela está lá na visita, por exemplo, para trazer esse alívio, esse conforto para o paciente, né? Então, acho que é de se E, pensar também, né? e no trabalho, ele tem um dos trabalhos que ele fala sobre a utilização da escala comportamental da dor, né? Da Behavior Pain Scale. E é interessante porque às vezes a pessoa está perguntando assim, poxa, mas meu paciente está sedado, como é que eu vou saber da dor? Então, existe uma forma de você avaliar a dor de quem não lhe responde, que é, por exemplo, a escala comportamental, e pela escala comportamental da dor, é notificado em alguns trabalhos que a mobilização faz um alívio imediato da dor. Então, por mais que não seja tão perceptível assim, você tem evidências disso, de que ela vai aliviar no momento para o paciente. Ah, então eu preciso fazer para todo mundo, mas nem todo mundo está em situação de dor. Então, talvez quem esteja momentaneamente em situação de dor, pode ser que as nossas terapêuticas, a gente já falou que sobre metas, ela tem curto, médio e longo prazo. Então, talvez você tenha uma meta a curto prazo, que é aliviar a dor momentânea do paciente. É muito legal essa possibilidade da mobilização. E às vezes você vai evitar, por exemplo, esse cara de puxar o tubo, né? Porque ele Exato. tava com dor, e aí por causa disso ele, tipo, né, E agita, começa a descompensar querer puxar, hemodinamicamente, por exemplo, descompensar né? hemodinamicamente. Tá? Aí aquele paciente que você está lá e você quer evoluir, por exemplo, o desmame desse paciente, ele não passa num teste de respiração espontânea porque ele tem ataque pineico e hipertenso. E aí você vai ver, são sinais de dor. E aí, às vezes, antes de você avaliar adequadamente, uma mobilização que alivia a dor lhe ajuda. Então, a gente tem que ser mais cabeça aberta, né? A gente tem que ampliar os horizontes para que a gente possa prescrever nossas condutas de uma maneira mais assertiva. Eu só consigo pensar no que a gente já falou aqui também, né? E que eu falei logo depois que eu voltei do congresso esse ano, né? Que é a gente ter uma visão ampliada e profunda, né? Então, é uma visão ampliada. Quais são as possibilidades da mobilização passiva? Eu sei de todas elas. Até como você falou do episódio de PBE, eu tenho noção profunda e ampliada de tudo isso e profunda do tipo, para isso não dá, para isso dá, para aquilo, para essa situação vai servir, para essa não. Agora serve, amanhã não serve mais para esse paciente, né? E trazer dentro disso, que você estava falando, era a única coisa que vinha na minha cabeça, da individualização da meta, da Exato. individualização da conduta, né? É individualizado, né? Para um paciente, ela pode ser interessante para alívio da dor, para outro paciente não vai servir, né? Não vai ter, não faz sentido aquilo naquele momento, né? Então essa individualização da sua avaliação, da sua meta, da sua conduta é o que faz a mobilização passiva ser herói ou ser vilã, eu acho, né? Exatamente. É aí que a gente vai determinar qual é o papel dela, né? Mas eu acho que a gente pode concluir, né, Débora? É vilã ou heroína? Depende muito da situação. Talvez a interpretação errônea sobre a mobilização passiva torne ela uma vilã muito grande. E ela pode ser, em poucos casos, heroína. Eu tenho que meio essa interpretação. Eu não acho que ela é vilã. Eu acho que a interpretação errada e o uso inadequado faz dela uma vilã. Porque ela não faz mal. Então, se você fizer, ela faz mal na questão de tempo e etc. Mas eu acho que ela é uma. Sabe assim, eu vou fazer uma analogia muito besta aqui. Eu sempre gostei muito de histórias em quadrinhos, apesar de não gostar dos filmes. Eu não gosto dos filmes de história em quadrinho. Mas você tem as histórias em quadrinho, você tem os grandes vilões, os grandes heróis e heroínas. Mas você tem alguns que mal aparecem que hoje são transformados em filmes megalomaníacos. Talvez ela seja isso, aquele herói que ninguém conhece, mas que se faz um filme em cima dela, ela tem ali o seu pequeno papel de heroína, mas não é algo tão grandioso assim. Eu tenho essa percepção. Qual é a sua percepção? Vilã ou heroína? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que ela tem que ser individualizada para ela não virar nem uma heroína e nem uma vilã, porque talvez ela não mereça nenhum desses títulos mesmo. Ela é uma intervenção, vamos dizer, de pouca aplicabilidade, simplesmente. É. Exatamente. É muito bom. É isso aí. E aí, Débora, você tem a alguma gente chegando no dica? final, tem alguma dica? Eu pensei em uma aqui, não sei se você já viu um filme recente, chamou O Homem Cordial, com Paulo Miklos, ele fala sobre fake news e cancelamento. Eu acho que a gente começou falando sobre isso, Ah, então é algo a se pensar, a gente tem que trazer isso um pouco para nosso entendimento sobre as intervenções fisioterapêuticas. A gente não precisa ficar
sim e não. A gente não precisa ficar tão binário, dicotômico assim nas nossas intervenções. A gente tem que ser mais aprofundado, a gente tem que ser profissional que domina mais o conteúdo daquilo que a gente faz. E a gente não pode condenar ou simplesmente endeusar todas as técnicas e intervenções. Quem vai fazer isso é a ciência, a evidência científica. E você? Essa coisa de cancelamento cabe muito, né? Porque é isso que acontece na internet, né? Tipo, às vezes sai uma frase, o pessoal já sai cancelando as pessoas. Aí você fala, peraí, mas qual foi o contexto que ela falou? Né? Mas o que que tinha antes, o que que tinha depois? Mas ela falou pra quê? Ah, não sei, mas falou, então eu cancelei, né? Falou E no é fato. E a isso. gente poderia fazer uma série de 1 ano de episódios. É mobilização passiva, é VNI no TEP, TST ou pressão de suporte. E aí na internet hoje acaba que as pessoas estão ouvindo muito a opinião e estão ficando mais distante da boa evidência científica. Eu acho que a gente está, apesar de estarmos aqui na internet, mas a gente está trazendo uma reflexão para que esse gap se diminua. Você tem que estar mais próximo da evidência científica, porque aí você tem capacidade de traçar a sua opinião e Exato. oferecer o que é melhor para o paciente. É. Né? Bom, de dica, na verdade, eu pensei em uma que eu vou acabar fazendo uma propaganda para mim mesma, mas eu vou fazer, né? Oh. Eu queria sugerir aqui o meu livro, né? O livro que eu lancei em janeiro, que é a reabilitação dos marcos posturais, tá lá no Instagram. Mas porque a ideia dele foi exatamente essa, assim, né? A gente sair desse negócio de, eu não, meu paciente tem uma fraqueza, então eu não faço. Meu paciente não consegue, então eu não faço. Para quais são as outras estratégias, né? Quais são as outras possibilidades que eu tenho com esse paciente, né? E lá no livro eu falo muito sobre isso, assim, né? Então, não dá para fazer outra coisa? Dá. O que, que tem? O que, que dá? O que, que é possível? Então, fica aqui a sugestão para quem quiser ir lá olhar e conhecer o livro, que tem várias estratégias de reabilitação bacanas. Muito bom, muito bom. Bom, obrigado, Débora, mais um episódio. Obrigado, pessoal que nos acompanha aqui. Sigam a gente lá nas redes sociais, se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, porque isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo e também nos avalie na sua plataforma de áudio. Se você estiver nos acompanhando no Spotify aí, deixe a sua avaliação, isso é extremamente importante para o nosso trabalho. E em breve a gente volta com mais um episódio para a gente pensar fora da caixa, para a gente ir além do óbvio, para que a gente possa melhorar a nossa especialidade e a nossa atuação dentro das UTIs. Tchau, Débora. Tchau, pessoal. Obrigada, gente.